Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Fernanda Santos, sou jornalista e psicanalista. Estou um pouco gripada, mas eu queria fazer esse vídeo com vocês para falar de um tema que muito provavelmente muitas pessoas já passaram, que é a frustração de esperar que os outros ajam de determinada maneira e a decepção quando isso não acontece. Quem nunca passou por isso, né? E é uma sensação que pode mexer muito com as nossas emoções e nos deixar um pouco perdidos. Mas eu quero tratar desse tema com vocês, explorando um pouco desse assunto para entender o que está por trás dessas expectativas e como é que a gente pode lidar com elas de uma maneira mais saudável. Para começar, eu queria explicar para vocês um pouco o que são as expectativas e por que que a gente cria essas expectativas. Bom, as expectativas, elas são como ideias pré-concebidas que a gente tem sobre determinada coisa, como uma coisa deveria funcionar, como determinada pessoa deveriam agir. Elas podem surgir a partir das nossas próprias experiências, certo? Nossos valores, nossas crenças e até mesmo as nossas influências sociais, o ambiente que a gente vive. O problema é que muitas vezes essas expectativas elas não são realistas. E quando não são atendidas, a gente acaba se frustrando, se decepcionando. Mas por que será que a gente tem essa frustração quando uma coisa não sai como a gente espera? Né? Qual é a razão que está por trás disso? Uma das razões pode ser a necessidade de controle que a gente tem. Quando a gente cria expectativa, a gente está tentando controlar o futuro, certo? E a gente quer garantir que as coisas aconteçam da forma que a gente quer. Só que a gente precisa compreender que a vida nem sempre segue o roteiro que a gente planeja e que a gente não tem como controlar nem as coisas, nem as pessoas. A gente pode controlar os nossos pensamentos e a gente pode também controlar os nossos sentimentos. Fora isso, a gente não tem controle. Uma outra coisa que pode estar ligada a esse sentimento é as nossas próprias inseguranças e os nossos medos. Por exemplo, se esperamos que alguém nos valorize, nos elogie, pode ser que exista uma necessidade aí de validação externa. E quando isso não acontece, vem esse sentimento de rejeição, de tal pessoa não gostou, eu estou me sentindo um pouco triste. E por que a opinião do outro sobre a sua vida, por que a opinião do outro sobre o seu trabalho, por que a opinião do outro sobre qualquer coisa na sua vida é tão importante? É uma pergunta retórica, tá? E uma outra coisa que a gente precisa também compreender sobre essa frustração é que ela também pode ter um impacto nas nossas relações interpessoais. Quando a gente espera que as pessoas ajam de determinada maneira e isso não acontece, e a gente tem esse sentimento de mágoa, né, de se sentir zangado, zangada, isso pode gerar um conflito e a tendência é que a gente se afaste. E aí muitas vezes chega fim relacionamentos, amizades, trabalhos. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa importante, gente. A gente precisa lembrar que cada pessoa é única. Cada pessoa tem suas próprias experiências, cada pessoa tem sua própria forma de pensar, cada pessoa tem os seus próprios valores e a gente não pode controlar o comportamento das outras pessoas. A gente só pode controlar os nossos próprios sentimentos. Então, como que a gente pode lidar com essa frustração de uma forma mais saudável? Uma das estratégias é você praticar a aceitação e o desapego. Como assim, Fernanda? Isso significa a gente reconhecer que nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente quer e a gente precisa estar aberta, certo? Para aceitar as situações como elas são, sem tentar controlá-las. É fácil? Não é, mas é um desafio que a gente pode fazer de maneira gradativa, certo? Vai com coisas pequenas, vai aceitando as coisas pequenas. Por exemplo, você queria comer um pastel de carne, mas só tinha de queijo.
Estou falando de coisa simples mesmo. Vai aceitando as coisas como são. Uma outra estratégia é você tentar cultivar a compaixão e a empatia. Como assim? Você tentar entender o ponto de vista de outra pessoa, se colocar no lugar dela, pode ajudar você a lidar com essas diferenças e encontrar uma solução mais construtiva para esse tipo de conflito. Vou dar um exemplo aqui. Você é uma pessoa muito amorosa, você gosta de demonstrar afeto e você preparou uma surpresa para algum amigo seu, alguma amiga. E deu tudo certo, essa pessoa ficou muito satisfeita. Só que no dia do seu aniversário, a pessoa esqueceu a data. Eu não estou falando aqui sobre afeto, certo? Mas sobre as prioridades e o comportamento de cada pessoa. Eu não estou dizendo aqui que, tudo bem, ela esqueceu, é porque ela é assim, tá? Não, eu não estou falando sobre essa aceitação de maneira, tô de boa, não. Mas compreender que cada pessoa vai reagir de uma forma. Não é porque você teve o comportamento de vou fazer uma festa disso e aquilo, que a outra pessoa também vai ter. Eu sei que a gente espera a reciprocidade do outro, mas a gente não pode cobrar que o outro seja da mesma forma que a gente é. Para resolver esse conflito, o que é que você precisa falar? Comunicar. Eu sei que tem muito esse diálogo de a atenção não se cobra. Só que a gente precisa comunicar as nossas expectativas, a gente precisa falar para o outro o que é que a gente sente. Porque às vezes esse outro não tem a mesma, às vezes não, sempre o outro não tem a mesma percepção que você. Então é